tarde a todos e todas. Esse é o nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo. Aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, pelo Facebook, Instagram e YouTube. E nós estamos começando, como sempre, uma atividade especial. Estamos entrando no mês de outubro e temos esse tema tão relevante, né? Que é um tema planetário, sobre Outubro Rosa. E para conversarmos sobre esse tema tão relevante, temos aqui mais uma vez a alegria de ter a doutora Priscila Rebelo Pessamilho. Doutora Priscila, boa tarde, mais uma vez uma alegria contar aqui com a sua generosa presença e participação. Eu que agradeço, Bira, é um prazer estar aqui com vocês, é tão bom conversar e poder esclarecer, né, que a gente sempre aproveita a oportunidade. Com certeza. Priscila, eu queria assim, que antes você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, porque você, além de pediatra, né, que já estou como pediatra, né, várias formações consideradas integrativas, da medicina chinesa também. Fala um pouquinho da sua trajetória profissional e depois, Priscila, fala para a gente um pouco do trabalho social que você mobiliza aí as redes sociais, né? Sempre mobilizando uma campanha, e quem não te conhece, quem te conhece, vai gostar muito de ver você falar um pouquinho dessa atividade que você ajuda a fazer, né? Junto às pessoas que estão mais necessitadas. Então fala primeiramente da sua formação profissional, da sua trajetória, aonde que você atua profissionalmente, e depois fala um pouquinho aí do seu contexto das atividades sociais que você realiza, para depois a gente entrar no tema do nosso encontro de hoje, que é Outubro Rosa. E já aqui querendo agradecer aos nossos internautas, né, que estão já chegando aí, que podem deixar assim a sua fala, a sua contribuição, a sua pergunta, que a doutora Priscila, no decorrer do nosso encontro, vai estar respondendo ou após o nosso encontro. Mas vamos então escutar dela mesma um pouquinho da sua trajetória profissional, Priscila. Eu fiz pediatria logo depois da faculdade, né? E aí eu segui para a parte de alergia, homeopatia a tradicional e a do Biofal, fiz medicina chinesa com a acupuntura, né? E psicanalítica junguiana, aromaterapia também sou reikiana. A gente aproveita tudo, né? E trabalho com enneagrama das personalidades, fitoterapia, e o que mais o paciente está precisando, né? Naquele momento. Tem umas obras, assim, eu e a Andréia Cerqueira, nós nos juntamos num grupo e criamos o Semeando Boas Ações, para ajudar alguns orfanatos, Orfanato Santa Rita de Cássia, Maria de Lourdes, Dona Meca, alguns asilos em que a gente às vezes coloca o que está precisando, tanto de material, às vezes são mantimentos, outras vezes são materiais hospitalares. Algumas comunidades a gente doa cestas básicas, principalmente a gente tem um projeto bem legal de alfabetização das crianças na comunidade de Marapicu, em Nova Iguaçu, com a Vera. Olha que legal. São 30 crianças que varia da faixa. Tem criança de 10, 11, 12 anos, 6, 9, que não sabem ler. Então a Vera, a gente ajuda o projeto oferecendo essa possibilidade da Vera ceder esse horário, e Vera com muito carinho alfabetiza essas crianças e é muito lindo. Aí o pessoal sempre ajuda, né? Às vezes com dinheiro, às vezes são doações financeiras para a gente poder comprar material, lápis, mochila, outras vezes são doações de artigos, assim como a gente faz um trabalho de atravessador, né? As pessoas oferecem para a gente, dão para a gente roupa, brinquedo, e a gente está sempre desviando para as comunidades do Gamacho, com a Gilza, ou com ela mesma em Marapicu, com a Vera. Então a gente sempre acha alguém que precisa, e também ajudando alguns conselhos tutelares, né? Quando tem situações assim de emergência. Bacana. Sim. Muito bom. Então depois aí, Priscila, lembra de deixar o seu contato, quem quiser
te encontrar nas redes sociais. Você pode falar, aproveita e fala aí onde que te encontra no Facebook, Instagram, com que denominação? Meu nome é Priscila Pessamilho, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu atendo como alergista na clínica da Anticorpos aqui no Meia, mas como homeopatia, fito, óleo essencial, reiki, essas coisas assim, aí lá no consultório da Tijuca, em frente ao Shopping Tijuca. Mas eu estou sempre trabalhando nas mídias sociais, é sempre um trabalho para conhecimento. Então, às vezes é leitura corporal que eu coloco das doenças, outras vezes são textos da espiritualidade, da conduta do ser humano no dia a dia. Então, o meu trabalho, meu objetivo é isso, é informar mesmo. Aproveitar a rede para isso, né? Isso, muito bom. E nós queremos informar que no finalzinho do nosso encontro nós vamos postar novamente, né, um vídeo que breve, são 2 minutinhos, que a Priscila fala sobre as mensagens do corpo, né? Muito interessante, gravado por ela mesma, ficou muito bacana, umas imagens bacanas, e também a fala dela em relação à questão do corpo. Mas, Priscila, então, iniciando agora, de fato, o nosso tema, né, que é o Outubro Rosa, fala um pouquinho para a gente de como começou esse movimento, né? Onde teve início, né? E hoje, felizmente, está cada vez mais fortalecido, né? Esse movimento, se você vê dessa forma, como ele surgiu o movimento de Outubro Rosa, né? O movimento ele surgiu no início da década de 90, né? Quando tinham muitos casos de câncer de mama, e a Fundação Susan Komen, eles criaram aquele laço cor-de-rosa que a gente conhece, para dar para os participantes de uma corrida em Nova York, em favor da cura, em prol da cura do câncer de mama. Depois disso, vários outros eventos foram ocorrendo no mesmo mês em outros estados americanos, até que o Congresso americano resolveu decidir que aquele era o mês nacional para a prevenção do câncer de mama. A partir daí, isso aí se espalhou para o resto dos países, né, do planeta. Aí ficou consagrado como Outubro Rosa, né, por favor do câncer de mama, da prevenção. E comparando assim, com outros países, ainda nessa questão do movimento, como é que se localiza o Brasil assim? Ele está mais enganjado, está menos, comparado assim, aos principais países do mundo? Assim, como é que está o movimento no Brasil? No Brasil, a gente tem bastante movimento em prol dessa prevenção da mamografia, mas o SUS indica que as mamografias sejam feitas a partir de 50 e 69 anos, mas com uma taxa assim, de repetição, né, de 2 em 2 anos. A parte difícil do Brasil é que a nossa maior taxa de mortalidade ainda é alta por causa do diagnóstico que é feito tardio, né? O presidente da fundação da Sociedade de Mastologia é que eles preconizam que seja feito a partir de 40 anos, porque 27% dos diagnósticos são em mulheres jovens. Mas o SUS, quando coloca isso para 50, 69, ele restringe com uma repetição só de 2 em 2 anos, então acaba não pegando os casos, esses 27%, né, que pega de mulher jovem. Então, isso é um dos maiores problemas nossos aqui. E nós estamos ainda, né, no contexto da pandemia, né, já segundo ano, né, estamos chegando, né, a mais um ano, e tem esses dados, né, das dificuldades das pessoas têm acesso. O que você tem para nos dizer assim, qual o hiato que ficou, e se ficou, né, com essa dificuldade da gente de isolamento, de a prioridade ser toda para o Covid, né? O que você tem para nos falar assim, o que deixou de acontecer de atendimento nessa área? Pois é, Brasil na pandemia, com relação a essa área, os números estão assustando e estão muito tristes, né? Porque está tudo sempre voltado para o Covid, que aliás é uma doença grave mesmo. Só que o que ocorreu? As mulheres, por conta da pandemia, elas não foram procurar os seus exames e não fizeram exames de rotina. Ou não deram prosseguimento à investigação, ou nem foram procurar o médico. E as que foram encontraram dificuldade justamente em fazer os exames, porque o SUS estava voltado inteiro para a questão do Covid. Então,
foi mais ou menos, em 2020, caiu, entre as mulheres de 50 a 69 anos, caiu o número de exames feitos para 42%. E o que significa em termos de número? 800 mil exames não foram realizados no ano passado. É muita coisa. A estimativa é que 4 mil casos de câncer não foram diagnosticados em 2020. E o INCA, por conta disso, estima que em 2021 o Brasil vai ter em torno de 66 mil novos casos de câncer de mama. É uma taxa muito grande. Quer dizer, muito grande, né? Sim, a mortalidade aumentou por conta disso, né? 20 a 30%, porque as cirurgias também reduziram, né? As cirurgias, a gente passou um tempo em que cirurgia eletiva, nada que fosse para Covid não era feito, então, por causa da pandemia, pelo risco de contaminação, então caiu isso para 20 a 30% também, a mortalidade aumentou por conta disso, né? Então a gente vai vendo, né, isso que os especialistas já disseram no início e no decorrer ainda da pandemia, que a repercussão é muito além dos números, né, que já chegam quase a 600 mil pessoas, né, 600 mil óbitos, né, e fora, né, as sequelas, né, depressão, as sequelas da própria doença, quer dizer assim, o efeito cascata que existe em todos os outros contextos das outras doenças, né, e aí você está falando de como isso implicou também na questão do câncer de mama, que você disse aí, quantas pessoas que deixaram de fazer o exame, 800 mil casos, foi isso? 800 mil pessoas? Foram 800 mil exames que não foram realizados e que 4 mil casos não foram diagnosticados. 800 mil, né? Então é muita coisa, né? É muita coisa, né? É muita coisa. Então, assim, nós estamos aqui, quem está chegando agora aqui pelo Instagram, YouTube, pelo Facebook, pelo MAP, né? Nós estamos conversando com a doutora Priscila Rebelo sobre o câncer de mama, Outubro Rosa. Deixa aí a sua participação, a tua fala, a tua contribuição. E no decorrer aqui do nosso encontro e após, a doutora Priscila vai estar interagindo com a gente, deixando aí, respondendo, né, possíveis dúvidas, né, compartilhando outras informações. A gente agradece muito a sua participação aqui, que faz com que o nosso encontro possa ser mais enriquecido nesse tema assim, tão importante, tão significativo. E nesse contexto ainda da pandemia, Priscila, quando você fala assim, muita gente deixou de buscar, né, por conta que foi a grande prioridade, a gente nem sabe dizer assim, teria outra alternativa, né? Porque, gente, né, igual aquilo que tá naufragando, a quem você, né, socorre primeiro, né? Era uma consequência inevitável, ou a gente poderia ou ainda pode fazer diferente, porque assim, apesar da pandemia ainda vigorar, né, a vacinação no Brasil, né, ela não atingiu aquele patamar que lá atrás falava, né, como é que é, de prevenção de rebanho, como é que é a expressão? Imunidade de chegar aos rebanho. 70%, né? Imunidade de rebanho, né? Isso. É possível fazer diferente, né? Ou fazer da agora para frente diferente, porque assim, como eu disse, não terminou, mas já há uma flexibilidade, né? Saímos daquele momento de isolamento total, porque a doença vai sendo conhecida, né? E aí a questão da vacina, etc, etc. O que a gente pode, o que você acha que a gente poderia melhorar em relação a esse atendimento no momento em que o isolamento já não é tão grande, mas ele ainda existe e o medo ainda existe, não é isso, né? De ir procurar, e a pessoa fala, foi fazer um exame, sair de lá com a Covid, etc. Então, existe aí uma alternativa que seja menos danosa do que já aconteceu até agora, você acha?
As mulheres que estão em tratamento, e muitas pararam a quimioterapia por conta disso. Então, as mulheres que estejam em tratamento, elas retornem para os seus tratamentos. Aquelas que estavam acompanhando, marquem as consultas, mas marquem no horário que é o mais leve, que é um dos primeiros horários. Façam toda a sua prevenção e o seu cuidado, mas não deixem de ir, né, principalmente no mastologista. E o mais importante é fazer o autoexame, porque aí você já está sentindo se tem algum nódulo ou alguma coisa diferente nesse local. E o que ocorre? Como a pandemia todo mundo parou, agora está todo mundo voltando. Então, o próprio SUS também está sobrecarregado com uma demanda de todo mundo que deixou de fazer o exame. Então, o que o SUS, tá? Ele aconselha, você faça o seu autoexame. Se você não estiver vendo ou sentindo nada diferente, que você marque a sua mamografia, sim, para esse ano, né? Mas que não precisa ser para amanhã, pode ser para o mês seguinte. Entendi. Mas ainda esse ano. Agora, você não. Você que está sentindo que tem alguma coisa equivocada, você tem uma rapidez para fazer isso. Isso é de acordo com o SUS, né? Na clínica privada, né? Para os convênios ou para a clínica privada, você retome o seu tratamento, faça o autoexame, mas retome o seu tratamento e faça os seus exames de rotina que não foram feitos no ano passado, que eu tenho pego de criança e adulto com os exames completamente alterados por 2 anos sem se cuidar, sem ir ao dentista, né, sem ir ao cardiologista. Nossa, o que eu estou pegando de glicose alterada, de colesterol, de vitamina C baixa, porque estão se alimentando mal. Aí a gente tem que correr atrás do estrago. Que muitas vezes vai demorar mais para consertar do que necessariamente se você fosse com mais cuidado, né? É verdade, né? Mas até eu acho compreensível, né? O que você acha, assim? Porque nesse pânico todo, né? Assim, não, só vai se... Porque lá atrás tinha essa recomendação, só vai se estiver precisando, porque tal, aquele terror, né? Mas agora, quando a coisa está menos densa, né? Com o advento da vacinação, que graças a Deus no mundo, né, o que a pesquisa vai demonstrando, né, que o nível de vacinação vai ampliando e a doença vai decaindo, principalmente nas faixas de maior risco, das faixas etárias maiores. Mas, Priscila, e em relação ao tabu ainda, né, falta muito o que fazer, e aí a gente pode provocar aí uma reflexão mais contundente, né? Como é que é essa questão do tabu e se o homem, hoje em dia, ele está mais parceiro, ele está mais junto, ou ainda falta muito ainda? Primeiro a questão do tabu e depois como é que o homem se enquadra nesse contexto? Ele acha que é só um problema da mulher, ele está mais junto? Primeiro falando do tabu e depois da participação do masculino nesse contexto. O que ele pode fazer, o que ele não faz, o que ele poderia fazer, né? Olha, o tabu ainda existe, porque se você observar que a idade de 50 e 69 anos é uma geração, né, de minha mãe, né, ou de avós, em que falar de câncer atrai câncer. Né? Esse é um dos principais tabus que tem. Ainda tem isso, muito forte ainda. Porque atrai. Colocar a mão no seio e fazer um autoexame também para a geração da minha, né, as filhas e as netas que vêm, isso está incorporado. Até por conta de todo o estímulo, né, do marketing, das propagandas, isso está incorporado. Muitas vezes são essas mulheres, são as filhas e as netas que descobrem algo nelas e que isso incentiva elas, a mãe e a avó, a fazerem exames e muitas vezes descobrirem que estão com algo assim. Então, a nova geração, ela incorporou isso como está na hora de fazer a mamografia. Esse ano eu não fiz. Esse ano eu não fiz preventivo. Enquanto que eu vejo que a geração anterior a elas não faço preventivo há 3, 4 anos. Né?
Não faço autoexame, mamografia, não vou fazer esse ano não, né? Vou deixar para depois. Então tem muito ainda um tabu disso, de falar de câncer atrai câncer. Um dos principais tabus, vou fazer o exame e vai me dar câncer de tireoide. Tá vinculado, não dá. Não, o exame de mamografia não tem risco nenhum, nem ultrassom, nem a mamografia não tem risco nenhum para a tireoide. Todo caroço na mama é câncer, não. Né? E aí, esse é um dos mais perigosos, porque ele leva a duas vertentes. Ou a pessoa sai procurando tudo, né? Ou a pessoa, não, eu acho que eu tô com câncer. Aí não põe mais a mão, não procura, porque vai que acha, né? Quem procura acha. Aí entra no primeiro do tabu. Então, ainda tem essa história assim com isso. Mas, de uma certa maneira, está sendo mais bem olhado, está sendo mais bem cuidado. As mulheres estão recebendo muito mais suporte de amigo, de familiar, de parceiros, com relação a isso. Agora, o papel do homem nesse apoio da mulher, eu nem falo que é o homem, é o tipo de relacionamento que essa mulher tem com o parceiro dela. Isso é que vai refletir. Se é um bom relacionamento, ele tá ali, ele é companheiro, né? Ele tá ali do lado. Se não se nunca teve, se tem dificuldade, aí ele vai seguir com essa dificuldade, com câncer de mama, com gripe, com resfriado, com qualquer outra coisa. Porque a dificuldade é do relacionamento, né? Porque o homem, ele é participativo. Desde que ele tem essa mulher como companheira, ele tá do lado, né? Pra qualquer então, isso coisa. você acha que, quando você fala da família como um conjunto assim, tá havendo um maior compartilhamento, apoio? Você sabe que eu tenho visto muito, Bira? Apoio de ex-marido. Que legal! Muito, eu tenho muitas pacientes que são separadas, são divorciadas, e quando descobriram como o relacionamento, de novo, o relacionamento teve um fim bom, né? Essa mulher tem uma relação boa com esse ex-marido, né? Eles apoiam muito, muito. Bacana, então, isso é muito bacana, né? Depende dessa qualidade que essa mulher tem de relacionamento, até com amigos, né? Isso aí. E os nossos internautas, queremos continuar agradecendo a participação de todos pelo Face, Instagram, YouTube, e pode deixar aí a sua questão, a sua contribuição, que nós vamos estar interagindo durante aqui o nosso encontro ou após o nosso encontro. E nós estamos chegando já na metade aqui da nossa atividade e queremos deixar agora para a segunda parte do nosso momento, né, com a doutora Priscila, reflexões assim que não são tão usuais ainda na abordagem em relação à questão do câncer de mama, né? Na visão que a doutora Priscila tem mais integrativa, vamos conversar um pouquinho sobre a questão da psicossomática, dos campos energéticos, né? Das formas de tratamentos junto com o tratamento, né? Básico, recomendado pelo SUS, outras formas de atividades e tratamentos que possam também estar ajudando. E a questão da prevenção, é possível prevenir? Como é que é isso? Então, nós estamos já nos preparando para entrar aqui na segunda parte da nossa atividade, do nosso encontro. E queremos agradecer a você. Deixa aí a sua pergunta, a sua participação, que vamos estar interagindo com vocês. Então, Priscila, como estávamos dizendo, né, a questão da prevenção, né, quais são, de fato, os recursos de prevenção, né, em relação ao câncer de mama? É possível prevenir? Segundo o INCA, é possível você reduzir em 28% o seu risco de câncer de mama. Fazendo o quê, né? São atitudes, medidas fáceis, que é se alimentar de forma saudável, não fumar, principalmente não fumar, tá? Evitar bebida alcoólica ou ingerir o mínimo possível, ter o peso corporal adequado, ter práticas saudáveis, né? Exercício físico regular,
é o que é a maior prevenção, aliás, para qualquer doença, tá? Se pudesse vir um remédio bom para qualquer doença em comprimido, seria exercício físico. Ela é boa para todos, até para depressão. Então é possível você reduzir. Com certeza. Sim. Verdade. Então, assim, a atividade física, parece que ela é básica em tudo. E tem também, Priscila, tem um dado aí, né, cada vez mais se fortalece, né, que diz o seguinte, que 20 a 30% das nossas questões de saúde a gente coloca lá na conta da genética, mas 70%, 80% fica por nossa conta. É por aí mesmo? É isso por aí, mesmo? assim, 30% para genética, 30% para alimento. É muita coisa essa porcentagem alimentar nossa aí. E aí fica o resto para psicossomática, irradiação, né? Às vezes contaminações, ingestões de metal pesado. Mas o grande porte aí, ó, 30% é alimentação, 30% é uma condição genética. Você vê que também, assim, ó, é bem grande, né? Aliás, eu acho que a genética até é um pouquinho menos. Essa parte menos, acho que é 20%, né? Essa parte de alimentação é muito mais, e atividade física, né? Atividade física sempre, né? Sempre. Para tudo. Sempre, né? Ela vai ser a prevenção e a desenvoltura de tudo, né? Em relação a tudo. E agora, Priscila, nós estamos aqui para buscar com você, os nossos internautas aqui estão perguntando, já que a gente falou, né? Tem a gente perguntando, comentando, né? Qual o significado do câncer numa abordagem da psicossomática, numa leitura corporal? Eu não sei se eu soube perguntar, porque também em pesquisa tem o seguinte, se a gente não souber perguntar, a pessoa não responde. Então, não sei se eu consegui perguntar direito. Sim, perguntou. Ela tem uma outra leitura, sim. Por exemplo, os seios, ele tem uma representação desse feminino, né? Do feminino em si. Mas eles também têm uma função de nutrição. Mas não é só nutrição em termos de leite materno, é nutrição de afeto, de cuidado. É o quanto eu dou e o quanto eu recebo. Então, um câncer de mama no seio direito, ele significa uma coisa, e no seio esquerdo ele é outra, completamente diferente. Então, em termos de campo energético, que todo mundo me pergunta como é que isso ocorre, imagina que a sua coluna seja um grande corredor, e os seus chakras são portas, tá? São 7 grandes portas, e cada porta é um departamento. Fala de um assunto diferente, tá? Então, digamos, a primeira porta, que é o chakra básico, ele fala de questões de segurança. Segurança física, teto, casa, comida, dinheiro. Então, ele trabalha osso e sangue. Tá? A segunda, a gente chama isso de um mundo dos infernos. A segunda porta, ela já está lidando com questões de prazer. O que eu faço para me dar prazer não é só sexual, são coisas de dia a dia, de hobby, de lazer. Então ele está vinculado a medo, é o mundo dos famintos. Todo e qualquer vício de bebida, comida, compra, sexo, está em desvios de segundo chakra, tá? Terceiro chakra, terceira porta, fala de outros assuntos, mas o quarto, que está relacionado às mamas, né, e a pulmão, ele tem o chakra cardíaco, é o chakra mais importante que a gente tem, porque ele se abre em todas as dimensões. E é por isso que ele tem um símbolo de um triângulo para baixo e um para baixo e um para cima. Porque ele é o portal. Ele é que pega as nossas experiências mundanas de dia a dia e sobe para espiritualizá-las, para a gente compreender por que está passando por isso. Assim como ele pega... Lindo, né? Assim como ele pega as informações do mundo espiritual, do nosso propósito de vida, da nossa missão, das ideias e do contato com Deus e passa para o mundo físico para a gente poder ter uma ideia de para onde que a gente deve seguir, qual é a nossa missão e o nosso propósito. Então, de todas as grandes lições, assim, quando você tem uma alteração em chakra cardíaco, que ele fala de afeto ao outro, eu considero que são 3 grandes emoções principais. Eu falo que Deus ensinou, ele quer que a gente aprenda 5 grandes lições, tá? O chakra cardíaco trabalha com 3 importantes.
O dar, o pedir e o receber. Então, o dar, a gente acha que é ficar dando tudo, em sacrifício, tá? Problemas de mama direita. Você está dando equivocado. Que a gente tem que aprender que a gente não dá o que a gente acha que o outro precisa. A gente dá a demanda solicitada se a gente é capaz de fazer. Então, não é o sacrifício. Então, eu me dou muito para esse relacionamento. Eu faço tudo para esse marido, eu faço tudo para esse parceiro, para essa parceira. Eu faço tudo para os meus filhos. E eles não reconhecem o que eu dou, tá? Problemas de seio direito. Problemas de seio esquerdo. Eu não mereço esse afeto. Ninguém quer receber. Eu estou sendo traída. Eu fui magoada. O afeto que eu dou não está sendo bem recebido. Então, questões de seio esquerdo. Isso é em termos gerais para a gente poder ter uma ideia, porque cada caso é um caso. Então, o dar... Sim, lógica. O dar fala de você avaliar o que o outro precisa e não o que você quer dar, né? O pedir, ele tem a ver com lições de orgulho. A gente precisa ter autoconhecimento para compreender o que precisa e que o outro pode fornecer. Então, o nosso orgulho tem que ser trabalhado por favor, você pode me ajudar? Né? E o pior de todos, esse é o mais importante, é o receber. E é aqui que entra o seio esquerdo, tá? Porque o pedir e dar está no direito, o seio esquerdo. E aí que o seio esquerdo entra nas questões do receber, né? De um modo geral, tá, gente? Eu não posso afirmar que é sempre tudo igual, varia de caso para caso. Sim. Mas você observa, imagina, tem gente que às vezes, assim, o ego, ele entra muito nessa história para deixar você bonito na fita, né? Então, assim, não, eu não preciso receber, tem gente que precisa mais. Pode dar, eu não preciso. Não, obrigada. Não, eu não quero. Com isso, você cria um desbalanço, porque você começa a dar muito, mas não aceita o receber. O seu vizinho, quer dizer, nessa corda, nessa fila, o anterior a você que tinha que dar, acumula. E o posterior a você vai faltar, porque vai faltar para você. Então, o receber é aprender a dizer obrigada, eu aceito. Porque o Criador, ele observa você, vê o que você precisa naquela hora, naquele momento, que você vai usar agora ou daqui a pouco, e ele organiza e arquiteta tudo para que o que você está precisando chegue em você. Aí você vira e fala, não, obrigado, eu não quero não. Pode ficar com outro. Tem mais gente precisando. E aí você perde a chance de receber, de usar, e não se preocupa, você vai usar e daqui a pouco vai surgir uma outra pessoa que está precisando disso e você passa adiante. A questão da quinta dimensão, que é o nível de consciência que a gente tem que atingir, é que todo mundo tem igual. O que o outro tem, eu também tenho. Ninguém tem excesso e ninguém está em falta. Então eu começo a dar muito afeto, mas, não, eu quero receber afeto sim, mas é só do meu filho. É só da maneira que eu quero. É com ele aqui do meu lado. É ele sem casar. É só do meu marido que me traiu. Eu não aceito afeto de mais ninguém. Eu quero dessa pessoa. Então começa a escolher como receber. Não, eu vou dar sim, mas eu só quero dar afeto pro meu marido. Meu filho e minha filha que se virem. Não, eu não quero dar só para minha família. Então começa a ter desvios do quanto eu dou e o quanto que eu recebo, ou se eu mereço receber. Você começa a juntar lixo nesse departamento, né? E lixo orgânico em casa não dá bicho, barata e mosca? É a mesma coisa. É verdade. O chakra interrompe o funcionamento, a porta se fecha, você não recebe a energia boa do universo e nem retira esse lixo. Aí isso começa a contaminar as células energéticas que depois passam para o corpo físico. As células do corpo físico não retiram lixo, diminui o metabolismo, o funcionamento e começam a trabalhar de modo equivocado. Como o nosso corpo tem uma lei, que é a lei da apoptose, tá? A célula que está errada se mata em prol de um equilíbrio do corpo. A célula do câncer fala, não vou ficar aqui. Eu não preciso de ninguém, eu posso fazer o meu próprio sangue, eu posso ter minha própria nutrição. Eu não preciso de ninguém.
e ela começa a contaminar o restante. Então, o câncer não é uma baixa de energia, é um pool, é muita energia. Só que ele chegou nesse ponto para que você reformule a sua vida, para dizer, olha, não é assim não. Repensa o seu dar, repensa o receber, tá dando demais ou tá dando de menos, tá recebendo demais, tá recebendo de menos. Para você, e tá pedindo ou não tá pedindo, para você fazer uma reorganização. Tem certeza que você precisa só receber dessa pessoa? E quanto a você se dar? Não tá se dando? Aí entra no esquerdo. Então cada um são questões de afeto, mágoa, ressentimento, traição de filho, de marido, de amigo, de tudo, mas que precisa de pelo menos de 3 a 5 anos de uma mágoa e de muito lixo emocional. Sim. Então, quando você faz uma cirurgia, que você retira a mama, ok, você tirou o aspecto físico, mas o lixo emocional está aqui, ele não vai embora. Aí começa a metástase, a dar problema em outros lugares, porque o lixo continua e vai contaminando, né? Aquele churume que vai descendo pelo corpo. Aí é que entra a PIX do SUS, né? E são as práticas integrativas complementares. Você precisa trabalhar complementando isso, para que, tudo bem, o físico está resolvido, mas vamos retirar essa quebra aqui do chakra que está obstruído, com reiki ou aromoterapia, que tudo isso o SUS oferece, reiki, aromoterapia, floral de bar, medicina chinesa, acupuntura, fitoterapia, até constelação, né? Yoga, constelação familiar, porque às vezes essa história do dar e receber vem que você aprendeu da mãe, que aprendeu da avó, que aprendeu da bisavó, e a gente precisa desconstruir. Então, tudo isso é complementar nesse tratamento, senão a coisa não vai andar, né? Aí fica voltando, infelizmente. Mas varia de pessoa para pessoa, é por isso que um exame assim, a pessoa vai no consultório, a gente tem uma ideia da onde está a alteração dessa ordem do afeto. A ordem do dar, receber ou do pedir, né? E vem inevitavelmente a questão do autoconhecimento, né? E quando você fala aí do equilíbrio, né? A constelação familiar vai estar falando da lei do equilíbrio, né? Quando você oferece mais. Então, assim, e tudo, né? Por quando isso que você vira filha da sua mãe. Sim, por aí vai. Tira ela do posto. Isso, muda a questão da hierarquia e da ordem, né? E interessante, né, Priscila, que na sua abordagem, né, você traz isso nessa visão integrativa. Nós somos um todo, né? Um conjunto de tudo, né? Quando a gente falou da genética, do corpo, tal, da emoção, e tudo isso acaba pesando nessa questão da doença, como não só no câncer de mama, né, mas em todos os tipos de outros tipos de adoecimento, né? Então, gente, nós estamos chegando aqui quase no finalzinho do nosso encontro. A gente fala que pena, passa muito rápido. E você pode deixar aí a sua contribuição. Olha, essa fala agora, final da Priscila, falando dessa abordagem energética, integrativa também, e nós vamos fechar com um vídeo, com um texto falando do corpo, que ilustra muito bem isso. Logo após aqui, nós estaremos colocando essa gravação com a própria Priscila e vai trazer essa mensagem mais global, mais holística em relação a isso. Priscila, como a gente está no finalzinho, a sua palavra assim, de esperança, de coragem, fé, nesse momento ainda tão desafiador, de tantas dores, né? Nos dois níveis, né? Nos níveis de cá, nos níveis de lá, nos dois planos, né? Que a gente sabe que essa desencarnação em massa, que a gente até abordou com a doutora Laís Bertosch, falando do pós-morte, né? Como é que ficamos, como é que eles ficam, né? Qual é a tua fala de coragem, de esperança e de fé para esse momento de transição que nós estamos passando? Que a gente precisa lembrar que o sofrimento, a gente pode aprender, a gente sempre aprende não com o erro, mas corrigindo o erro. Então, o sofrimento ele pode ser vivido apenas como sofrimento, mas ou ele pode ser vivido como um fato evolutivo. Ele é só sofrimento se você fica com ele inconformada, sem pensar e só sentindo a dor, ou ele vira um ato evolutivo quando você pergunta para quê? No que eu posso melhorar?
Aonde foi que eu tropecei no caminho e como eu posso reverter essa história. Então, até o seu último suspiro aqui, ligado ao seu corpo, é possível você mudar a sua realidade, porque ela se baseia nas suas ideias e naquilo que você acredita. Mudou a ideia, mudou sua realidade. Então, enquanto nós estamos aqui, é uma chance que a gente tem de mudar, de se conhecer, porque esse é o nosso objetivo e o nosso propósito de vida. Nosso propósito de vida não é construir grandes coisas e criar grandes coisas, mas é fazer com que a nossa vida, de alguma forma, toque o outro, afete o outro, que isso é afeto. É afetar o outro e que, se Deus quiser, de uma maneira positiva. Eu queria encerrar com essa frase do Charlie Brown, do desenho mesmo, em que ele vira para o Snoopy e fala assim: um dia todos morreremos. E aí o Snoopy vira para ele e fala assim: sim, mas em todos os outros não. Então, morreremos, mas em todos os outros dias nós estamos aqui. E o que você faz com esses outros dias é que muda a sua vida e a das pessoas ao seu redor. Com certeza. E você destacou essa ideia, né, muito importante, significativa, assim, o sofrimento como fato evolutivo, né, muito interessante, né, esse outro olhar, né, nesse contexto, né, maior que nós estamos passando, né. E é um processo, né, Priscila, interiorizar isso. E temos certeza que todos que estão nos acompanhando aqui estão se alegrando, se fortalecendo, abrindo as reflexões do que você nos trouxe em mais esse encontro aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, aqui pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Face. E nós sugerimos que você também possa compartilhar esse vídeo, né, divulgar com aquelas pessoas que você acha que vai contribuir e dizer assim que os nossos encontros, que a Priscila já participou, por exemplo, no ano passado, também estão lá. Procurem vídeos, né? Você vai encontrar lá no ano passado também essas abordagens semelhantes ao que nós estamos fazendo aqui hoje, de outros tantos assuntos, né, que foram abordados tão significativos para a nossa saúde integral. Então nós agradecemos mais uma vez, Priscila, por sua grande contribuição, generosidade, e vamos ouvir, né, agora já o teu vídeo. Tá bom? Queremos então obrigada, te agradecer mais uma vez. Eu que te agradeço de estar aqui e poder dividir isso com vocês. Quanto mais gente se conhece, menos doença a gente tem. Olha que bacana isso, que bacana. Quanto mais gente conhece, menos doença. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais se a conhece, gente se conhece, sim, com certeza. Menos doença a gente tem. Menos. Corpo, para que você serve? Corpo que leva, que traz de volta, que se arrasta cansado, que saltitante vibra e que alegre dança. Corpo que nos envergonha, nos orgulha, nos preocupa e nos envaidece. Corpo frio de medo, quente de raiva, murcho de tristeza, agitado de ansiedade, confuso de preocupação. Afinal, para que você serve, meu corpo? Eu? Responde surpreso o corpo. Eu tenho uma função. A de garantir que você seja sempre honesto e verdadeiro consigo mesmo. Desviou do caminho? Engoliu o saco? Mentiu sobre o que sentia? Escondeu suas dores? Deixe comigo, querido amigo. Eu sacudirei a poeira, retirarei o lixo e mostrarei sintomas que lembrarão o magnífico ser que é e ajudarão a recordar que você é um filho muito amado do Criador. Não me amaldiçoe, não me puna, não brigue comigo quando eu te mostrar a verdade que esconde, pois não permitirei jamais que esqueça e viva em mentiras. Eu vou lutar com toda a força que eu puder para que você recorde a única verdade que existe. A verdade que diz: você é excepcional, você é necessário e você faz diferença para o mundo. Assinado, o corpo que te serve.
Então, assim, agradecemos mais uma vez ao MAP, ao Celso aqui em nosso estúdio, que faz todo o suporte técnico, a todos os colaboradores do MAP, né? E voluntariamente fazem com que esse trabalho alcance terras longínquas, né? Pessoas enfermas, pessoas alegres, felizes, mas em várias partes do país e do planeta também, em vários países, né? Fora aqui do nosso Brasil, né? Agradecemos aí, e mais uma vez agradecemos aos nossos internautas que trouxeram enriquecimento para esse nosso encontro de reflexões à luz do Espiritismo. Então, agradecemos mais uma vez a todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.